Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Vamos para o dia 11 da jornada espiritual das 40 madrugadas com Jesus. O tema do capítulo 5, a vida devocional do remanescente. O tema de hoje é moldados pelo Espírito Santo. O coração humano não conhecerá felicidade enquanto não se submeter a ser moldado pelo Espírito de Deus. O Espírito afeiçoa a renovada alma ao modelo Jesus Cristo. Mediante sua influência, a inimizade para com Deus é mudada em fé e amor, e o orgulho em humildade. A alma percebe a beleza da verdade e Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter. Não há um impulso de nossa natureza, nenhuma faculdade do espírito ou inclinação do coração que não necessite achar-se a todo instante sob a direção do Espírito de Deus. O Espírito nos ilumina as trevas, informa a nossa ignorância e ajuda-nos em nossas múltiplas necessidades, mas a mente precisa dilatar-se constantemente para Deus. Caso seja permitido que se introduza aí o mundanismo, se não temos desejo de orar, nem desejo de comungar com aquele que é a fonte de força e sabedoria, o Espírito não habita em nós. Palavras fortes, né? Nós vemos que no plano da salvação, Jesus veio revelar ao mundo o caráter do Pai e nos reconciliar com Ele. Jesus veio para glorificar ao Pai, e o Espírito vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, porque o mundo não crê em Jesus. As pessoas não percebem que precisam de um Salvador, e esse é Jesus. Da justiça, porque Jesus está no céu e não pode ser visto. Do juízo, porque Satanás está condenado e o juízo de Deus já se iniciou. No plano da salvação, o Espírito Santo vem para imprimir nos servos de Deus a mente, o caráter e a personalidade de Cristo. Nos moldar, exatamente como ela diz, ao padrão. E esse padrão é Jesus. Não é o meu amigo, não é o pastor da igreja, mas esse padrão é Jesus. Quando a gente lê Gálatas 5, versos 22 e 23, ali onde fala dos frutos do Espírito, ali fala do próprio Jesus. Paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade. E falando da inimizade que a pessoa carnal tem com Deus, Romanos 8, no verso 5 é dito: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verso 8 de Romanos 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Devemos ser moldados pelo Espírito Santo, nos submetermos à sua influência constantemente, se quisermos realmente nos reconciliarmos, se quisermos realmente andarmos de conformidade com a vontade de Deus. Romanos 8, verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja,
o Espírito Santo que habita em vós. Verso 13 e verso 14. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. E em Gálatas, no capítulo 5, nos versos... Gálatas 5, versos 24 e 25 é dito: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus seja louvado e que busquemos realmente as coisas que são espirituais, as coisas que agradam a Deus e não as que são da carne. Louvado seja Deus. Fique com a paz de Jesus e até o próximo tema. Em nome do Senhor Jesus. Amém.